Boa noite, igreja, visitantes. Hoje vamos ter um culto bem especial. Por quê? Passo a passo, estamos voltando para culto presencial. E tem mais alguma coisa. Temos um culto de envio e de batismo. Nós, como IPLN, estamos enviando Samuel e Maísa com família para Camboja, junto com Aurora e Léo. Né? E isso traz tanta alegria, né, para nós poder enviá-los, quanto um pouco de tristeza, de saudade já. Né? E tenho certeza que mais ainda essa mistura fica forte para Marcinha, C.A. e os demais membros da família. Mas temos certeza que o Senhor tem para nós hoje palavras de encorajamento, de conforto para todos nós. Né? Então, vamos abrir nosso culto com a leitura da Bíblia, livro dos Salmos, capítulo 19. Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e que lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, os Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que muito ouro puro. São mais doces do que mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Oremos. Senhor, nosso Deus, Criador do universo, queremos nos juntar com a sua criação, declarando a sua glória. Queremos te louvar, cantar com adoração, com a pregação da tua palavra e com o sacramento do batismo. Te agradecemos que hoje o Senhor está enviando Samuel e Maísa do nosso meio para testemunhar até os confins da terra, com a vida deles e com a palavra do Senhor, a palavra perfeita. E, Senhor, precisamos dessa palavra que revigora a alma. Queremos ouvir a tua voz hoje, através da pregação que nos ensina, nos corrige e nos alegra. Que as palavras das nossas bocas e a meditação dos nossos corações sejam agradáveis a ti, Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora vamos assistir um vídeo.
aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome. Digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor, pois és santo, se és digno Estamos aqui nesse tempo de adoração, inclusive, vocês que hoje nós temos já um culto presencial, né? Assim, com um grupo bom de pessoas, graças a Deus. Imaginamos que devemos ter aqui em torno de 30 pessoas, assim, o que é muito bom, é um culto especial. Hoje é um culto já de transição para o culto presencial aos domingos, que acontecerá a partir do domingo que vem. Hoje ainda é uma gravação no sábado pela manhã e de um culto que é transmitido no domingo. Então, ainda para a gente aqui é amanhã, mas eu sei que você agora está participando de um culto agora à noite em sua casa e espero que Deus realmente fale ao seu coração, como tem falado. Então, esse tempo de louvor, e aqui eu estou falando para os que estão presentes, essas músicas, mais do que um vídeo para ser assistido, é uma canção para ser adorado junto, como igreja. É o nosso momento de louvor nesse período de transição. Então, vocês fiquem bem à vontade para participar desse tempo especial. Eu quero ler 2 textos bíblicos aqui. O primeiro se encontra em Gênesis, capítulo 17, no versículo 7. Se você tem a sua Bíblia e puder abrir, Gênesis 17, capítulo 7, quando Deus faz um pacto, uma aliança com Abraão. E ele diz, em Gênesis 17, 7, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Nós temos estudado, temos lido a palavra, e temos participado nesses 2, 3 últimos meses, exatamente dessa narrativa bíblica sobre esses que são os primeiros ali chamados, essa descendência chamada por Deus do povo de Israel para ser o seu povo, o povo do Senhor. Sabemos que essa aliança era marcada por meio de uma circuncisão, e nós então vimos tanto em Gênesis como temos visto em Êxodo, a narrativa bíblica falando dessa aliança que Deus faz com o seu povo. O texto de hoje, que nós vamos estudar logo mais, Êxodo capítulo 20, ele é antecedido pelo capítulo 19, onde nós vemos que essa aliança ela é reafirmada quando nós encontramos a palavra do Senhor dizendo assim: agora, se me obedecem fielmente, se obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então nós percebemos aqui uma aliança sendo preservada, continuada. E hoje à noite, nesse momento aqui agora, manhã ou noite, né, nós temos a alegria e o privilégio de receber aqui 2 crianças por batismo.
Isso significa que nós estamos dando continuidade a essa promessa que o Senhor um dia deu a Abraão, a Isaac, a Jacó, ao povo de Israel. E hoje pela manhã nós temos esse privilégio de participar desse tempo muito especial em que essa aliança é mais uma vez reafirmada quando os pais trazem seus filhos aqui para serem batizados. Então quero chamar o Samuel e a Maísa, e eles vão trazer a Aurora e o Léo nessa manhã para serem recebidos por batismo. Quero convidar também o presbítero Mark para me acompanhar aqui, por favor. Vou colocar máscara por uma questão de segurança e protocolo. Vocês, um dia, tiveram encontro pessoal com Jesus, né? Através dos seus pais, vocês fizeram uma aliança, fizeram parte dessa aliança que seus pais, um dia, fizeram com o Senhor. E eu sei que, desde esse encontro, Deus tem falado muitas coisas no coração de vocês. E Deus os abençoou com filhos, essas duas lindezas que vocês trazem diante do Senhor nessa manhã para serem batizados. Vocês sabem, Samuel e Maísa, que a igreja presbiteriana, ela batiza as crianças, assim como algumas outras denominações, firmados na palavra do Senhor, que nos orienta a trazermos os nossos filhos como parte desse pacto da aliança que um dia fizemos com Ele. Então, assim como um dia os seus pais trouxeram vocês à presença do Senhor. E eu lembro muito bem esse dia na vida da Maísa, né? Eu participei desse tempo, foi um dia muito precioso. E agora vocês repetem, né? Então, nós queremos participar desse tempo. Eu vou até colocar esse microfone aqui para que vocês possam responder de forma bem audível as perguntas que farei agora. Essa aliança que vocês contraíram com o Senhor, um dia, compreende também a posteridade, os filhos de vocês. Isso dá para vocês esse privilégio de vocês trazerem os seus filhos. Jesus, o nosso Senhor, ele instituiu esse sacramento para ser um rito de iniciação na sua igreja, e por ele nos significa que nós, nascendo como nascem os homens em pecado, nós necessitamos dessa purificação pelo sangue, pelo poder do Espírito Santo. Quando vocês trazem os meninos dedicando ao Senhor, isso importa em deveres, em compromissos que vocês fazem diante do Senhor. Vocês não estão garantindo a salvação de seus filhos, mas vocês estão empenhando os seus corações e todos os esforços possíveis para que esses meninos sejam criados no caminho e na disciplina do Senhor. Por isso eu faço umas perguntas e peço que vocês respondam com toda a sinceridade de coração. Vocês prometem que esses meninos crescendo, Deus os conservando com vida, até a idade própria, em que eles mesmos farão a sua aliança pessoal com o Senhor, vocês vão educá-los na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês educarão os seus filhos na Santa Igreja de Jesus, conforme é ensinado nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento? Sim? Sim. Vocês prometem encaminhar esses meninos nos caminhos de Jesus, servindo vocês mesmos de exemplo, de piedade, de santidade. Vocês se comprometem a envidarem todos os esforços para que esses meninos caminhem com pessoas que sejam instrumentos de Deus na vida delas. Vocês prometem ensinar a esses meninos, a essas crianças, a Bíblia, e a trazer essas crianças com vocês, sempre à igreja, regularmente, ensinando os meninos, essas crianças, a adorarem o Senhor com reverência e a estimar os irmãos da igreja e os demais membros da igreja, sim? Sim. Vocês prometem ainda orar com elas, vocês prometem orar por elas, dar a elas o ensinamento necessário para que elas possam ser criadas segundo a instrução do Senhor, criando-os na disciplina
e na correção do Senhor, conforme nos orienta a palavra? Sim. Então, com base nessas promessas que vocês ora fazem diante do Senhor, nós procederemos com o batismo, porque o Senhor prometeu ser o Deus do seu povo e da posteridade, conforme nos diz o texto que lemos. Que o Senhor, então, abençoe vocês e essas crianças. Pode me ajudar, Mark? Pregador. Peço para todos ficarem em pé, por favor. Fica bem pertinho para não molhar o chão. Aurora Foiser Barbosa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leonardo Foiser Barbosa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã tão preciosa, por esse tempo tão especial de significado profundo e eterno. Obrigado pela obra que o Senhor tem feito na vida da Maísa, do Samuel. Nós temos acompanhado, temos participado das suas profundas alegrias e também das suas tristezas. Mas muito obrigado porque o Senhor, quando permite que passemos por vales sombrios de dor, o Senhor mesmo se manifesta com os seus, como o sol que brilha e que transforma toda a noite, toda a treva em beleza, em luz. E obrigado porque se nós estamos aqui nessa manhã, nessa noite, reunidos como igreja do Senhor, batizando essas crianças, nós trazemos também o nosso profundo sentimento de adoração e de louvor a Jesus, que faz os milagres e que traz toda a cura. Nós queremos consagrar essas crianças diante do Senhor. Pedimos que o Senhor ilumine os caminhos desses meninos. E que esse tempo todo em que seus pais estiverem se dedicando à obra missionária, ó Deus, faz no coração dessas crianças aquilo que só o Senhor pode fazer. Que ao invés dessas crianças se desanimarem na caminhada, pelo contrário, eles amem o Senhor cada vez mais ao olharem o exemplo de seus pais. Que eles possam, Senhor, derramar-se em adoração, e que o Senhor mesmo, no tempo do Senhor, na idade própria, o Senhor possa chamá-los a terem um encontro pessoal, único e transformador com Jesus de Nazaré. Oro pelo Samuel, oro pela Maísa, sei que é um período de muitas adaptações, o que eles virão a passar nos próximos anos, mas eu peço que o Senhor lhes dê sabedoria em todas as coisas. Oro para que o Senhor aumente o vínculo do afeto, do amor e da responsabilidade que um tem para com o outro nesse matrimônio. E assim o Senhor também distribua isso para os filhos, porque eu tenho certeza que eles, olhando o amor do Pai e o zelo do Pai um pelo outro, eles amarão mais o Senhor e amarão também mais a família. Então, abençoe, Senhor Jesus, que esses meninos possam crescer para a Tua glória e em breve a gente possa tê-los aqui, dando testemunhos das suas experiências com Jesus de Nazaré. Fica com eles, fica conosco, precisamos de Ti. Louvado seja o Teu santo nome. Toma a Aurora, toma o Léo em Tuas mãos, eles são Teus para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Daqui a pouco vocês vão voltar. Tá? Vamos então, podem se sentar. Nesse momento nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção que a Janice produziu essa semana, com muita luta, com muitas dificuldades. Esses vídeos são feitos com muitas lutas e muitas dificuldades, mas nós queremos adorar o Senhor com essa canção agora que a Janice nos presenteia, juntamente com a Rebeca e com a Luana. Vamos adorar o Senhor.
esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à barreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas e milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Vamos ler a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20, dos versos 18 a 21, texto que será a base para a nossa meditação, breve meditação, no culto de hoje. Êxodo 20, de 18 a 21. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Nós temos acompanhado nesses últimos domingos a saga dos israelitas, desde a saída do Egito, desde sua libertação. Eles estavam ali presos, estavam vivendo como escravos no Egito, e eles foram libertos pelo Senhor. Vimos como aconteceu isso. E agora eles estão num momento novo e diferente, muito desafiador. Eles estão sendo conduzidos por Deus no deserto, rumo à terra que Deus mesmo lhes havia prometido. Nós já dissemos também, aqui nesses cultos, que essa peregrinação é uma metáfora da nossa vida cristã. Libertos da escravidão do pecado, mediante a obra redentora de Jesus, agora nós estamos na estrada, a caminho da nossa casa eterna. Nós nos encontramos em pleno deserto, vivendo as dificuldades próprias da jornada nessas terras áridas. A nossa vida tem sido isso. Agora é interessante que essa peregrinação pelo deserto ela é composta de diversos momentos, né? Como, por exemplo, nós vimos na peregrinação, aí conforme esse mapa, que ela é composta de lugares aprazíveis, como Elim. O texto bíblico fala que Elim, aonde está apontado com essa seta, é um paraíso onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, um lugar aprazível onde o povo de Israel pôde acampar junto às águas. Mas também, dali, aliás, antes disso, eles passaram por Mara. Mara é um contraste com Elim, porque em Mara há água, mas a água é amarga, imprópria para beber.
e Deus então precisou transformar as águas de Mara. Depois nós encontramos no mapa o deserto de Sim, onde as provisões acabaram e o povo já não tinha mais o que comer, e eles começaram a relembrar com saudades do tempo da escravidão. E o próximo passo foi depois Refidim, conforme nós vimos na semana passada, onde o povo agora tem muita sede, e Refidim é um lugar deserto, e não há água ali para beber. Então nós percebemos aqui que nessa jornada, o deserto, há um revezamento de situações, às vezes, Elim, onde há água abundante, lugar aprazível, mas às vezes é possível e é necessário que passemos por Mara, pelo deserto de Sim, ou por Refidim, e nesses lugares áridos, onde falta o necessário, onde falta o básico, como comida e bebida, mesmo ali o povo não está sozinho. O texto bíblico nos mostra insistentemente que o Senhor caminha com eles e os conduz na jornada em pleno deserto. E em cada estágio do caminho, com suas dificuldades, nós lemos que o texto tem nos mostrado que Deus está dando ao povo a oportunidade de conhecê-lo e de entrar num verdadeiro e profundo relacionamento nessa aliança. As provas, conforme diz a narrativa bíblica, nós vimos isso no domingo passado, elas são para o aperfeiçoamento do povo, para provar o amor do povo por Deus. Clamar ao Senhor se põe a reclamar do Senhor. Há uma distância enorme entre clamar ao Senhor e reclamar do Senhor. A cada situação própria para clamar ao Senhor, eles reclamavam do Senhor, reclamavam da liderança do povo. Em vez de aceitar a aprovação do Senhor, com humildade, reconhecendo que tudo vem das mãos de um Pai amoroso, o texto bíblico nos diz que Israel passa agora a provar o Senhor. Eles não aceitam serem provados por Deus, eles mesmos querem provar, colocar o Senhor à prova, a teste, avaliando o amor de Deus de acordo com as suas exigências próprias. Isso é provar o Senhor. Bem, 3 meses se passaram e agora o mapa nos mostra que eles estão um passo adiante. Eles entram agora no deserto do Sinai, conforme vemos no mapa aí. Nós percebemos que agora eles acampam diante do Monte Sinai. Moisés agora sobe ao monte para se encontrar com Deus. E o Senhor agora chama Moisés e Deus diz: diga, declare aos israelitas. Moisés então volta, convoca as autoridades e lhes expõe as orientações do Senhor. E o povo então responde: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então, eles se consagram, porque no 3º dia o Senhor desceria sobre o Sinai à vista de todo o povo. É isso que a narrativa traz para a gente. Lá no capítulo 19, versículo 16, nós lemos: ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente, e todos no acampamento tremeram de medo. Era o Senhor se revelando ao povo. Moisés, então, levou o povo para fora do acampamento para encontrarem-se com o Senhor, e eles ficaram ali, então, ao pé do Monte Sinai, sem tocar o monte, obedecendo às demarcações de limite que o próprio Senhor havia estabelecido. E diz o texto bíblico que o monte, eu não sei quantos já tiveram oportunidade de ver a foto, infelizmente eu não coloquei uma foto do monte aí, mas diz a palavra do Senhor que o monte tremia violentamente. Dá para imaginar o que é isso? O texto diz que o Senhor desceu ao topo do monte, e ele chamou Moisés, e ali, então, o Senhor entregou os 10 mandamentos, e essa imagem que eu coloquei é exatamente isso, Moisés recebendo as tábuas da lei. E o povo, diante de tudo aquilo, ficou com muito medo, e eles tremeram assustados, e eles ficaram à distância, e eles disseram para Moisés: fala você mesmo com a gente, Moisés, a gente não quer ouvir Deus, não.
É mais fácil ouvir você do que ouvir o Senhor. Mas que Deus não fale conosco, porque ouvir a voz de Deus significa morrer. O profundo temor do Senhor apoderou-se o coração dos homens, daqueles homens. Eles perceberam diante de quem estava. Moisés então responde, conforme diz aí Êxodo 20, 20. Vamos ler juntos, vocês que estão aqui comigo? Não tenham medo, Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Eu acho que essa leitura pode ser um pouco melhor. A máscara eu sei que impede a gente falar um pouco mais alto, mas acho que a gente pode falar mais alto. Vamos ler novamente? Pode colocar, por favor? Mais uma vez. Não tenham medo, Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Olha que interessante. O que significa esse temor de Deus? Ele parece aqui como algo de grande importância para um povo peregrino que está vivenciando um relacionamento profundo com o Senhor. O texto traz pelo menos duas ideias centrais que eu gostaria de focar nesse tempo de culto, de adoração juntos aqui. Existem outras ideias. Eu mesmo já fiz um sermão sobre esse mesmo texto, com 4 pontos diferentes, mas hoje eu gostaria de trazer 2 centrais, especialmente observados no texto. O primeiro, a palavra nos diz que temor não é a mesma coisa que medo. Temor ao Senhor não é ter medo do Senhor. E parece que isso aqui estava meio confuso na cabeça dos israelitas. No grego, a palavra phobos significa medo. Ela é a raiz da nossa palavra fobia, tão falada em nossos dias. Hoje a fobia de tudo, né? Mas ela pode ter pelo menos 2 significados diferentes no grego. Ela pode ter um significado bom e, ao mesmo tempo, pode ter um significado ruim. Ela pode significar um tipo de medo bom ou um tipo de medo mau. Pode significar, por exemplo, pânico, medo no sentido mais amplo do termo, ou seja, o lado mau do phobos. Mas pode também significar temor ou reverência, que é o lado bom. Esse temor, essa reverência, quer seja por alguma autoridade, por alguma divindade, é o sentimento que o homem experimenta de alguém que é superior, ou, no caso de Deus, alguém infinitamente superior. Isso é o lado bom do phobos, desse temor. A fé cristã, ela deve ser marcada pelo temor e pela reverência, jamais pelo medo. Por isso que Moisés disse, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês. Ao verem os sinais da presença de Deus, o povo ficou trêmulo, os israelitas ficaram à distância, diz o versículo 18, olha o que nos diz a palavra, disseram para Moisés, fala você mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. O povo, ele tinha um medo de Deus. No entanto, eles que fugiam da presença do Senhor, era um contraste evidente com Moisés, conforme diz aí essa próxima tela. Moisés, ele sobe ao monte para se encontrar com Deus, 19:3. Depois, nós vamos ver que depois de falar com as autoridades do povo, ele volta para se encontrar do Senhor, versículo 8. No verso 20, o Senhor agora desce ao topo do Sinai e chama Moisés. E depois, no versículo 21, Moisés agora sobe e conversa com Deus. Percebe? Moisés subindo, Moisés falando.
Moisés se encontrando com o Senhor. O tempo todo Moisés está indo à presença de Deus, enquanto que o povo de Israel dizia: não queremos ver Deus, não queremos falar com Deus, fale você mesmo conosco. Queridos, queridas, não é da vontade de Deus que o seu povo permaneça distante dele, que o povo tenha medo dele. Uma das palavras utilizadas para adoração é aproximar-se de Deus e jamais distanciar-se de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8 nos diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Mas ao nos aproximarmos de Deus, nós precisamos fazê-lo com temor. O temor é aquele sentimento que o homem experimenta quando se acha diante do eterno, do perfeito, do soberano. Não pode jamais haver verdadeira fé sem reverência. E o medo? O medo é o outro lado do temor. A grande diferenciação entre um medo bom e o medo ruim é que o medo, ele anda de mãos dadas com uma religião legalista. Quando temos medo de Deus, pode ter certeza que estamos vivendo a religião legalista. O legalismo coloca o homem numa relação de escravo e não numa relação de filho. E o sentimento característico do escravo é o medo, enquanto que uma relação do filho, uma relação saudável com seu pai, é do temor. Eu me lembro quando criança, nas minhas presepadas, quando eu vi o meu pai dizendo: Carlos, ixi, aquilo a gente tremia nas bases. Mas não era medo, era respeito, era temor, porque eu amava o meu pai, mas eu entendia que aquela palavra, aquela forma de me chamar, não, oi Carlinhos, tinha essa forma, mas quando ele falava Carlos, eu já sabia o que aquilo significava. Isso é temor, enquanto que o escravo jamais experimenta uma relação de amor, mas sim uma relação de medo. Uma religião que é dominada pela lei não pode resultar em outra coisa, senão no medo. No entanto, não é esse o sentimento de medo que deve intermediar a relação do cristão com Deus. O cristão mantém sua fé dominada pela graça, com temor reverente. 1 João, capítulo 4, versículos 18 e 19, diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O medo é o sintoma de uma fé inadequada. Quando o medo é a força propulsora da fé, o homem está pensando na religião em termos de lei, e em Deus em termos de vingança. Então, temor não é o mesmo que medo. Em segundo lugar, o texto bíblico nos diz que o temor do Senhor nos livra de pecar. E esse é um segundo precioso ensinamento. Não tenha medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Que nós somos pecadores, imagino que todos nós que estamos aqui, nós sabemos, nós temos consciência. Aliás, é uma realidade que está estampada claramente diante daquele que um dia teve os seus olhos abertos pelo Senhor. Porque quando a luz de Cristo brilha, nós tomamos conhecimento do nosso estado de pecado. Mas aquele que ainda não foi iluminado por essa graça, se encontra numa situação como essa descrita em Provérbios 4:19. Mas o caminho dos ímpios
ou seja, do pecador que não foi redimido, que não teve esse encontro com o Senhor, o caminho dessas pessoas é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Sabe quando você está de noite no quarto, um quarto muito escuro, e você quer ir ao banheiro, e de vez em quando você dá uma tropeçada em alguma coisa? A Cláudia, de vez em quando, ela tira uma lasca do armário, que fica na quininha lá, né? E depois ela diz alguns impropérios ao armário, mas, via de regra, é o armário que sofre ali, porque ela dá um chute bom no armário ali, né? Eu também tropeço de vez em quando, todos nós tropeçamos, quando o escuro, quando é muito escuro e a gente não tem muita noção do que está acontecendo conosco. É isso que a palavra do Senhor está falando. O caminho dos ímpios é como densas trevas. Você tropeça, você cai, você nem tem ideia onde foi que tropeçou, em que tropeçou. Eu não sei se você foi criado na igreja desde pequeno. Eu não fui. Essa verdade de Provérbios 4,19 é muito clara para mim. Eu vivia no pecado e eu nem imaginava que viver sobre os critérios, sobre os paradigmas, viver daquele jeito, debaixo daqueles valores, era viver na escuridão, porque quando nós estamos cercados pelas trevas, nós não temos uma ideia do que está acontecendo. Portanto, eu nem entendia que o que eu fazia era pecado. Ao contrário, eu entendia que fazendo as coisas que eu fazia, aquilo trazia sobre mim um peso de glória, como o mais macho do que os outros, ou como mais safo do que os outros, mais esperto do que os outros. Uma pessoa, uma vez, querendo me levar para um caminho de uma prática, de algo que não deveria ser, que não era alguma coisa honesta, ela me disse: o mundo é dos espertos. Você já ouviu isso? O mundo é dos espertos, realmente. Mas os valores do reino são outros valores. Eu vivia nessa vida de densas trevas, e eu caía, eu nem sabia onde eu tinha caído. Mas quando os nossos olhos são iluminados, tudo se faz novo, tudo se faz diferente. Olha o que diz Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Quando o sol nasce, lá no horizonte, as sombras são enormes ainda. Mas você já começa a contemplar o que está ao seu redor. Quando o sol se faz meio-dia, o sol está a pino, aí sim, todas as sombras estão debaixo dos pés, quando Cristo ilumina completamente a vida. Então a vida do justo é como essa luz que vai brilhando. A palavra de Deus nos ensina que o temor do Senhor é, portanto, o princípio dessa sabedoria. E ela nos livra de pecar. Ou seja, no temor do Senhor há a santidade, conforme diz 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A santidade é aperfeiçoada no temor. Se não há temor a Deus, então não há santidade. No entanto, se há temor a Deus, a santidade é consequência. Por isso que Filipenses capítulo 2, versículo 12 nos diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, diz Paulo, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. A versão de Almeida, que está aí embaixo, ara, significa desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Há um lado do esforço cristão no desenvolvimento da fé, na busca pela santidade. Nós sabemos que Deus é a fonte do temor, que dele provém a nossa santificação, mas há a descrição aqui nesse texto de uma cooperação humana na santificação através do temor. Isso é muito importante, sabe por quê?
Porque quem se acostuma com a fé, quem se acostuma com os ritos, corre o risco de banalizar o sagrado. Tende a participar das celebrações com o coração disperso. Tende a participar do culto com a cabeça sei lá onde. Tende a viver uma vida dicotomizada, uma vida dupla. Quem se acostuma com o sagrado, com o mistério do sagrado, já não vigia mais, não guarda. Já não luta mais contra a carne que busca dominá-lo. Ele retorna ao Egito. Vive uma religião vazia de sentido, guiada por leis. Deus quer que o nosso coração esteja na presença dEle. Ele deseja nos fazer uma pessoa íntegra, inteira. E o temor a Deus é fundamental nessa luta contra a carne. Israel, aos pés do Senhor, Israel aos pés do Sinai encontrou-se com o Senhor. Através de Moisés, eles aprenderam que temer ao Senhor não é o mesmo que ter medo de Deus. Há uma grande diferença entre uma coisa e outra. Temer é desejar estar junto reverentemente. Ter medo é fugir, é se afastar, é dizer, fale você mesmo, que nós não queremos ouvir Deus, não. Uma vida de temor do Senhor aponta para uma vida de santidade, separada para a glória dEle. E eu espero que nessa jornada que estamos nós caminhando, rumo à terra prometida, que a gente possa seguir debaixo do temor do Senhor. Que a gente possa viver de maneira que Deus seja glorificado e que nós sejamos servos que amam o Senhor e que vivem debaixo desse temor para a glória dEle. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo acrescente a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por esse tempo tão importante e precioso em que o Senhor tem falado conosco por meio da Tua palavra. Oramos para que tudo o que vai acontecer ainda nesse culto, o Senhor esteja nos ensinando sobre temor e sobre santidade. Fica conosco, é o nosso pedido, é a nossa oração. Torna-nos mais santos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção? Cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão. Convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo e faz a vida ganhar maior sentido. Cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão,
brote, cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja o sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim, deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo, deixa teu irmão bem perto, junto. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo, deixa teu irmão bem perto, livre, junto, Joia, né? Então, esses vídeos eles estão, a partir da terça-feira da semana aí, já estarão todos disponibilizados, esses novos, os outros já estão aí, lá no YouTube da igreja, se você quiser compartilhar, se você quiser assistir novamente, adorar o Senhor novamente com essas canções. Bem, nós temos um tempo agora especial nesse culto, porque esse culto tem um significado muito grande para a gente aqui da igreja. Assim que a IPLN começou a se organizar ainda como congregação, nós já começamos a realizar as primeiras conferências missionárias, porque a gente sonhava em ver aqui na igreja, a gente pudesse perceber assim membros da igreja sendo enviados para a obra missionária, né? E hoje nós temos a Neide e o Mark é presbítero da igreja, missionário. Nós temos também Bené e Papis, membros da igreja que estão no Senegal. Nós temos também o Tim e a Agnes, que estão também trabalhando no continente africano, em Guiné-Bissau. E hoje nós temos, como o Mark disse, a alegria, um misto de alegria e de tristeza, né, do envio do casal Samuel e Maísa. Hoje é um culto muito especial. Esse culto de hoje representa uma trajetória dessa comunidade, porque as nossas orações, desde o início, eram: Senhor, envia os nossos filhos para a obra missionária. E o Senhor hoje está respondendo o nosso clamor. Então, a gente quer passar a palavra para o Samuel e para a Maísa, e eles agora vão poder compartilhar um pouco sobre suas vidas, sobre o chamado, sobre todas as demais coisas, antes que a gente ore enviando-os para missões. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, Carlinhos. Licença, eu vou tirar a máscara. Igreja querida, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Para a gente é uma alegria, um momento muito especial. E se escapar alguma coisa dos olhos, vocês não se preocupem, está tudo bem. A gente está muito feliz de poder estar presente com vocês, com muitos de vocês aqui. E a gente sabe que tem outros acompanhando de casa, né? E a gente quer louvar a Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa vida através dessa igreja. Talvez a gente imaginava que essa despedida fosse mais cheia de gente, calorosa e abraços, mas a gente
louva a Deus pelo que a gente tem e como a gente pode fazer essa despedida. E pela graça de ter vocês aqui, né? A gente agradece muito a Deus, porque mesmo durante esse período maluco que a gente tem vivido nos últimos meses, a igreja tem crescido, novos membros, novas pessoas têm chegado, a gente recebeu muitos, há alguns cultos atrás, né, de forma distante, e a gente louva a Deus por isso, e é uma alegria muito grande para a gente poder caminhar com vocês, crescer na fé com vocês, como corpo de Cristo. E justamente porque temos novas pessoas, mais pessoas, eu vou apresentar a gente um pouquinho, caso alguém não nos conheça. Meu nome é Samuel, essa é a Maísa, minha esposa, os nossos filhos são a Aurora, que tem 3 anos, e o Leonardo, que está com 1 ano e 4 meses. Uou! Nós somos aqui da Igreja Presbiteriana do Lago Norte há bastante tempo. Eu estou aqui há praticamente 11 anos e essa igreja foi muito importante na minha vida, na formação de quem eu sou e desse momento agora. Eu vim de uma igreja muito envolvida, muito fiel à missão de Deus, e isso foi muito importante na minha formação e na minha caminhada cristã. E foi aqui na Igreja do Lago Norte que eu pude entender e desenvolver melhor o meu chamado, que eu pude servir a igreja, a comunidade, servir a Deus, e pudemos ser reconhecidos como esse chamado de Deus para nós. A gente, de muitas pessoas que fizeram parte dessa minha caminhada, desse meu aprendizado e desenvolvimento, eu podia citar muitas, mas eu destaco a Maísa por causa do grande envolvimento dela, do coração dela voltado para Deus, e que para mim foi um grande incentivo, uma grande bênção de Deus na minha vida para poder hoje a gente estar junto seguindo esse caminho. Uou! A gente... Eu não posso olhar para vocês. A gente sabe que Deus já tem trabalhado na nossa vida há muito, muito tempo, nos formando, nos conduzindo para a vontade dEle. E a gente, depois de servir aqui, ou enquanto a gente servia aqui, a gente teve um momento de um estudo mais formal, um estudo dedicado e preparado para missões. A gente estudou teologia, missiologia, fomos a Viçosa, em Minas Gerais, que também tem um lugar especial no nosso coração, faz parte da nossa história. A gente estudou no Centro Evangélico de Missões, o CEM. E em todo esse tempo que a gente esteve lá, a igreja, a IPLN, esteve sempre nos apoiando, sempre cuidando de nós, e como igreja, e muitas pessoas individualmente também. E a gente queria expressar a nossa gratidão, agradecer a cada um. A gente sabe que não é possível, mas a gente gostaria que cada um de vocês que caminhou com a gente sentisse nosso abraço, nossa gratidão, de fato. E foi lá no CEM, estudando, que a gente teve o primeiro contato, que a gente pela primeira vez ouviu falar no Camboja, um país lá da Ásia, que a gente nunca tinha ouvido falar, e a gente passou a estudar esse país, orar por ele, e Deus foi abrindo as portas e direcionando a gente para poder ter uma experiência lá. A gente passou um curto período, 50 dias, podendo servir naquele país, conhecendo, e isso foi há 4 anos atrás, exatamente 4 anos atrás, em outubro de 2016. E a gente, desde então, ora por esse país, e Deus, nesse tempo, tem direcionado nosso coração e nossa vida para que a gente possa voltar para lá, servir com a nossa vida de uma forma longa, duradoura. Nós
conhecemos e começamos uma caminhada com as nossas agências missionárias, a OMF Internacional e a CEPAL, e a gente agradece muito a Deus por cada uma das agências, mas especialmente pelas pessoas que compõem, né, que formam essas agências, pelo carinho, pelo cuidado que a gente percebe deles para conosco, né? Nós crescemos, aprendemos, fomos muito abençoados por eles, e no início desse ano, em janeiro desse ano, nós chegamos ao valor financeiro mensal suficiente que a gente precisava, um milagre de Deus, para poder sermos aceitos pelo Camboja, para podermos ir para lá como missionários. Mas, como todos nós aqui sofremos mudanças de planos com a pandemia, tudo foi adiado por tempo indeterminado, né? E desde essa mudança de planos, ou desde esse adiamento sem previsão, a gente passou por muitos momentos de altos e baixos, né? A gente ouviu aqui momentos de fontes de água e momentos de deserto, muito rápido, de uma hora para outra, de um dia para o outro, essa alteração. Quando às vezes a gente pensava que estava tudo se desenrolando, que a gente logo estaria no Camboja, e logo em seguida a gente achava que a gente nunca ia para o Camboja. O coronavírus nunca vai acabar e a gente vai ficar preso para sempre em casa. Mas, graças a Deus, isso mudou, né? A gente sofreu um pouco com documentação, coisa que precisava vir do outro lado do mundo, com o nosso sustento, que perdeu valor por causa da alta do dólar, e isso deixou a gente com um valor um pouco abaixo do que a gente já tinha conseguido, com as passagens aéreas que ficaram mais caras, e foi uma novela para a gente conseguir encontrar essas passagens de novo, mas ao mesmo tempo mesmo, literalmente ao mesmo tempo, a gente sentia o cuidado da nossa família, o que nos motiva e o que nos enche de amor e de alegria. A gente sentiu o cuidado das nossas agências também, que o tempo todo estavam orando por nós, orações de várias partes do mundo, e da nossa própria igreja também, como igreja e como pessoas, como corpo. E a gente louva a Deus por isso. E eu vou terminar a minha parte só mencionando um versículo que Deus trouxe ao nosso coração durante esse período, que está lá em Romanos 12, versículo 12, que fala: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Acho que a gente viveu esses últimos 6 meses dessa forma, cheios de esperança, às vezes, em vales muito escuros de tribulação e de desesperança em alguns momentos. E a gente entendeu Deus falando conosco, que em cada momento desses, Ele estava conosco, né? A gente podia se alegrar na esperança, porque Ele é a nossa esperança. A gente podia ser pacientes na tribulação que a gente estava passando, porque Ele estava à nossa frente, Ele estava nos acompanhando. E perseverando na oração, nos mantendo sempre próximos dEle, em conexão presente, perfeita com Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Obrigado. Eu vou agora passar para a Maísa. Deixa eu baixar aqui. Respirar primeiro. Eu não sei quantos sabem, mas esse culto é a realização de um sonho. Um sonho que eu tive há 17 anos atrás. Meu chamado missionário foi quando eu tinha 12 anos de idade.
E eu lembro muito bem do dia. Foi lá na igreja de Brasília. A igreja estava cheia de bandeiras de toda parte do mundo. E eu lembro de, depois do culto, estar bem contrita, chorando. E eu não sei se o Carlinhos lembra, mas ele foi lá. E eu falei que eu estava sentindo Deus me chamar para as nações. E ele me acolheu, uma menina de 12 anos. E ele falou, então, vou te apresentar a MPC, que é bem legal para a sua idade. E aí eu fui nos treinamentos, implementei clubinhos na escola. Fiz o que a idade me permitia fazer naquela época. Depois, já aqui na IPLN, a igreja identificou tudo isso e me presenteou também com me envolver intencionalmente no Ministério da Infância, me dando oportunidades, deu oportunidade para mim e para o Samuel, mais tarde, de sermos até os ministros de evangelismo da igreja. Enfim, toda uma jornada, tantas lembranças, tantos momentos especiais na minha vida. Ver a nossa igreja, a minha família, acreditarem no meu chamado e me incentivarem a isso e orarem por mim, é algo divino mesmo. E depois chegou a faculdade. Novamente, Deus me conduziu para uma profissão maravilhosa, que me ensinou mais ainda sobre o serviço, que é a enfermagem, né? E antes da faculdade, eu conheci esse homem maravilhoso. E eu lembro quando eu conheci o Samuel, a primeira característica que eu vi nele e que me impactou foi o coração de servo que ele tinha. E a gente tem construído a nossa caminhada, desde então, buscando dedicar as nossas vidas para testemunhar do Evangelho de Jesus. E a gente estudou missões, como o São falou, lá no SEM. Também trabalhamos em Viçosa, foi nosso primeiro campo missionário também, com a Rebusca. E que tempo precioso. E, nesse tempo, Deus foi dando lutas. E, mesmo distante, a igreja nunca falhou com a gente. Vocês sempre estiveram tão perto, tão presentes na nossa vida. E a gente já teve um gostinho já da saudade que a gente vai sentir. A gente estava a umas 13 horas de distância daqui, de carro. Agora vão ser muitas horas de voo. Mas essa igreja é tão maravilhosa que sem palavras. E agora Deus nos abençoa já com uma equipe missionária. A gente já é 4 pessoas indo para o campo. A Aurora e o Léo vieram. E que presente de Deus poder dedicar os nossos filhos a Ele justo hoje. Orem por eles. E eles vieram. E agora a gente quer ser esse luzeiro que leva a luz do mundo de Cristo, que é Cristo. E a minha constante oração nesses 17 anos de chamado missionário, eu sempre pedi muito a Deus, Deus, que eu não seja luz desperdiçada, luz colocada em local indevido, escondido. E lá em Mateus 5,16 fala, né, que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Essa é a minha oração constante pela nossa família. Eu confesso que desses 17 anos, os 6 últimos meses foram os mais longos. É incrível, parece que já tem 2 anos essa pandemia, né? Mas a gente estava às portas já de ir, a gente já tinha as passagens, a gente tinha data, a gente estava contando os dias e de um dia para o outro as coisas aconteceram, né? E glória a Deus que a gente passou também esse tempo aqui no Brasil, com a nossa família. Por mais que a gente não pudesse ter um contato intenso com as pessoas, a gente estava num lugar confortável, que a gente
conhecer a língua, sabia onde comprar coisa. Então, glória a Deus que a gente estava aqui. Mas, em nenhum momento, a gente deixou de sonhar com o Camboja, né? E a gente ficava, meu Deus, quando que a gente vai? E foram muitos altos e baixos, como o Sam falou. Muitos momentos desafiadores, muitos momentos difíceis, de muito choro, de muito pranto. E ver a fidelidade de Deus, o carinho dessa igreja. Sério, gente, vocês foram maravilhosos com a gente. E também a nossa família, a nossa agência missionária, cuidando meticulosamente da gente. Tudo isso nos deu uma alegria indizível. E, apesar dos atrasos, das barreiras que a gente se deparou, a gente tem razão suficiente para dizer que nosso Jesus é bom. Mesmo sem o sustento completo, a gente sabe que Deus é provedor e nada vai faltar para a gente. A gente descansa nisso. E vocês, igreja, não só perceberam o nosso chamado, como eu já falei, mas vocês também acompanham a gente, vocês investem em nós, vocês nos suportaram emocionalmente quando a gente mais precisou. E a gente também pode dividir com vocês as alegrias, como o culto de hoje, como o batismo das nossas crianças, o nascimento das nossas crianças, tudo na nossa vida. A gente pode confiar em dividir com vocês. E a gente pode agora levar uma parte dessa igreja, através da nossa família, para o Camboja. E é um privilégio para a gente poder dizer que a gente é dessa igreja e que a gente tem o carinho de vocês. Eu nunca vou esquecer o dia que a gente estava no culto e, de repente, passou o vídeo da Hilda fazendo biscoito para a gente. Tantas iniciativas de amor, de carinho, que não tem dinheiro que valha mais que isso. As orações, o suporte de vocês. Um tanto de iniciativas, na verdade, que surgiram na igreja para a gente conseguir comprar as passagens também, né? O Aguinaldo, a Rebeca e tantas outras pessoas, talvez eu esqueça de citar. Mas as ofertas que, de repente, chegavam, no dia que a gente estava aflito, vinha alguém na igreja e dava uma oferta, a gente, caramba, que Deus maravilhoso, que amor é esse, que imerecedor mesmo, né? E que Ele demonstra através de vocês. E o nosso entusiasmo em servir a Deus do outro lado do mundo é tão grande, gente, que eu não sei se eu consigo explicar, mas o Camboja faz parte, né, de uma região do mundo com uma porcentagem muito pequena de cristãos. E a gente quer dedicar as nossas vidas para que mais pessoas conheçam e sintam desse amor incrível de Jesus Cristo. Que eles também formem um corpo de Cristo, como a nossa igreja, a gente possa ter essa experiência que a gente tem aqui, também lá no Camboja. Talvez a gente vai ser a primeira pessoa a explicar quem é Jesus para alguém lá. As pessoas lá podem andar quilômetros e não encontrar uma igreja, ter 1000 amigos e nenhum deles ser cristão. E isso é muito legal, isso é um privilégio enorme para a gente poder levar, explicar para eles sobre um Deus criador, um Deus redentor, um Deus consolador. É claro que dentro de todo esse entusiasmo existe, sim, um preço, e ele não é barato, que é ficar longe da nossa família, da fé e a família de sangue. Isso dói. A gente nem pode pensar muito, que a gente chora. Mas é um misto, gente, tão grande de sentimentos, porque, ao mesmo tempo, a gente ama essa escolha que a gente fez diante de Deus. Tem um versículo que fala muito comigo desde que eu tinha 12 anos. E eu não lembro exatamente se foi ele que foi falado na mensagem daquele dia, mas
Em João 3,8, fala que o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, ser levada na direção do vento para o Camboja hoje é a melhor direção que a gente pode apontar as nossas vidas. Então, é nesse deleite, nesse vento que a gente se deixa levar e ali é onde a gente encontra a alegria. E é incrível as coisas de Deus, né? Mas eu escrevi aqui no meu discurso a mesma frase que escreveram hoje ali atrás da igreja, que é uma música do Tio Carlinhos. Eu até fui reler ontem, fiquei com vontade de citá-la inteira aqui, mas eu vou me ater ao último estrofe, que fala assim, que para cumprir a missão do Deus que nos chama, precisamos do amor que nos arde e inflama, incendeia a paixão, alumia a mente, reacende os sonhos, faz viver novamente. Olhar para a seara, desafio infinito, e sem se abater pelo medo ou vazio, deixar que a graça transforme a oração em pés e mãos prontos para a proclamação. E a gente quer deixar a graça transformar as nossas vidas, a nossa família, a nossa comunidade, prontos para enfrentar essa seara que é tão grande. É isso, querida igreja. A gente ama muito vocês. Vocês vão fazer muita falta para a gente. Não deixem de orar pela gente, de mandar as músicas que estão na moda no Brasil, de contar as novidades, quem engravidou, quem vai casar, quem já está na juventude, as crianças crescendo. A gente continua sendo o corpo de vocês. A gente precisa de vocês lá. A gente precisa da oração de vocês, do apoio emocional de vocês. Vocês são essenciais na nossa caminhada. Muito obrigada por todo o investimento que vocês já fizeram, pela nossa família, pelos amores, carinhos e tudo. Enfim, é isso. Eu já falei tudo, eu acho. Quero chamar o pessoal do Conselho Missionário, Fernando está ali, Mark e Neide estão aqui, o CA e a Marcinha, se puderem também. Eles estão trabalhando. O SEC vai determinar quem do Conselho de Missões é que vai dar uma palavra, mas eu só queria ler alguns versículos escritos por Paulo, pelo apóstolo Paulo. Quando prego o evangelho, eu não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Porque se prego de livre vontade, eu tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Porque, embora sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma pudesse salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser participante dele. E o Senhor chama uns para fazer isso aqui,
no dia a dia da cidade de Brasília. O Senhor chama outros para fazer isso em lugares distantes, porque, como a Maísa muito bem disse, o vento ele sopra e ele conduz a gente segundo a vontade dele. O que Maísa e Samuel estão fazendo não é nada de extraordinário, gente. Eles só estão sendo obedientes ao chamado que o Senhor deu a você e a mim. Extraordinário é ser desobediente no cumprimento da missão, isso sim. Então, sejamos obedientes à visão celestial. E vai ser muito bom saber que parte da IPLN vai poder servir agora também no continente asiático, né? E nós vamos continuar orando por vocês, não tenham dúvida disso, né? A gente, aliás, ora por vocês toda semana. E vamos continuar fazendo isso. Quem vai falar? Passa à frente. Um dia, o meu pai falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso nos trouxe para perto de Deus. E um dia, ele veio até essa igreja e me viu sendo ordenado presbítero. E eu fico imaginando hoje a alegria que ele teve em ver seu filho também servindo a Deus. Então vocês podem imaginar hoje a alegria que eu, a Márcia, que como igreja nós estamos sentindo de ver um casal sendo enviado e um casal muito chegado ao meu coração. Quero, em nome do comitê, agradecer a todos que há mais de 5 anos, né, têm contribuído com o Samuel e com a Maísa. Quero agradecer pela fidelidade. Algumas igrejas, até mesmo sem condição de contribuírem, estão firmes nesse propósito. Quero agradecer a Deus pela OMF que Deus juntou esse casal a ela e com o comitê a gente vai aprendendo algumas coisas e a gente vê que é uma entidade organizada e voltada especificamente para isso, e como Deus abençoou Maísa e Samuel em entrarem na OMF, e é uma coisa que nós louvamos a Deus, e o comitê pode hoje fazer uma parceria com eles, isso é um orgulho para a nossa igreja também. E louvo a Deus, porque em cada momento Deus está traçando os passos certos para esse casal. É claro que a gente sabe que vai ser igual a vida que vocês têm hoje aqui, né? Esse ano que é muito abençoado para a gente, porque está sendo difícil, mas enquanto a sua mãe quebra o braço no acidente, Deus vem e dá condições para ser consertado, e 40 dias depois ela estava aqui na igreja levantando o braço. E ver que o Covid chega na nossa família através do Luiz, e a Helenice não podendo ser contaminada porque está grávida, e Deus faz esse milagre dentro da casa dela. Ver a Lídia participando intensamente com a gente, servindo a Deus, agora no momento que nós estamos passando. E sei que vai ser a mesma coisa, as dificuldades vão vir. Me lembro até hoje, na primeira mudança que vocês tiveram para Viçosa. Acho que foi a mudança mais difícil que eu tive na minha vida. Subi 3 andares com as coisas de vocês e isso está feio, né? Eu já fiz muitas mudanças, eu tenho mais coisa que vocês, mas foi um momento. Então, eu sei que vão haver mudanças assim, eu sei que vocês não vão levar tudo para lá, né? Mas vão ver momentos de dificuldade, mas Deus vai estar com vocês e sabemos que Ele vai dar uma resolução para os problemas. E eu espero que essa palavra venha até vocês, a confiança que Deus vai agir.
confiança que Deus vai utilizar vocês, a confiança que o Senhor vai tratar dos seus filhos nos momentos difíceis. Tenho plena confiança nisso. E saber que essa decisão que vocês tomaram, esse temor do Senhor, vai livrar vocês de pecar. Muito boa essa palavra do Carlinhos, por saber que, estando junto, ao serviço do Senhor, Ele fará a parte dele. Louvado seja o Senhor. Márcia, você quer orar? Maísa, você pode olhar aqui a igreja, é uma representação do povo que te ama muito, e você tem hoje também uma representação significativa e muito especial da família, né? Os pais do Samuel estão aqui, o Alan, a Loma, você tem um biso e 2 bisavós aqui presentes, vocês têm, isso é bênção de Deus. É um culto singelo, é um culto esvaziado, mas é um culto de grande representatividade. A família está representada aqui, e vamos juntos com vocês para o Camboja. Gente, eu queria falar um pouquinho sobre essa saudade que a gente já ouviu, a gente já percebeu, mas aqui tem uma promessa maravilhosa, né? Mas em Samuel, vocês vão encontrar outra família. Tenho certeza, porque Deus prometeu isso. Não tenham medo nesse sentido. Quando a gente chegou no Brasil, Neide, eu e Uda, quem era essa nova família para nós? Foram vocês, C.A. e Marcinha. Então, a gente pode testemunhar que Deus é fiel. Ele sempre faz o que Ele prometeu. E eu tenho certeza que essa promessa, né, de encontrar nova família, não vale só para as pessoas que vão, mas, com certeza, também os pais que mandam, enviam os filhos com alegria e com tristeza. Eles vão encontrar uma família na fé também. Tenho certeza disso. Aqui, se precisar ajoelharem. E vamos orar. Senhor Deus amado, como família da fé e a família do sangue aqui reunida nessa manhã, nós queremos te louvar profundamente por esse privilégio que o Senhor está dando aos seus filhos de te servirem num país distante. Isso é uma bênção do Senhor. Não existe maior alegria do que essa, do que ver que nossos filhos andam na verdade. E, por isso, como igreja, como comitê missionário aqui representado, nós queremos enviar os nossos filhos com o coração cheio de alegria, mesmo que aqui ficamos com o choro saudável da saudade, eles voam alto, voam longe, com as canções no coração, sabendo que estão sendo braços estendidos da tua igreja, aonde o Senhor estiver enviando, ó Pai. Que o Senhor permita que eles possam ser bem-sucedidos em todos os projetos e sonhos que o Senhor tem para a vida deles. Que o Senhor permita, Pai, que esses dias que antecedem a viagem, o Senhor os guarde, que o Senhor permita que eles não sejam atingidos pelo Covid, para que eles possam embarcar em segurança, em tranquilidade e chegarem lá no Camboja também com toda a saúde, toda a disposição dada por Ti. Que o Senhor esteja indo à frente, permitindo que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível, os embarques, a longa viagem que eles irão fazer, porque, como igreja, nós iremos também com eles em oração, como família da fé, como família de sangue, nós os abençoamos, porque sabemos que o Senhor é o que os chamou. E esse é a maior alegria que podemos ter. Sabemos que estamos te servindo exatamente onde que o Senhor quer, aqui ou qualquer lugar que seja.
O Senhor é o Senhor de toda a terra. Que eles possam ser grandemente usados por Ti. Que o Senhor possa conceder a eles a bênção de aprenderem a língua com facilidade, para que logo, logo, eles possam estar transmitindo as boas novas do Evangelho. Como a própria Aurora já falou, estamos indo para o Camboja para falar de Jesus, porque lá as pessoas não conhecem. Tão pequena e já tem um entendimento tão profundo do chamado que o Senhor tem para essa família. Que o Senhor os abençoe, dando saúde, dando disposição, sonhos, criatividade, vinda do Senhor, para poder executar o chamado que o Senhor tem dado a eles. E como igreja, ficamos com o coração cheios de alegria, cheios de sensação de que nossos filhos estão caminhando no caminho que o Senhor tem para ele. E como igreja, vamos ficar em oração, em sustento, sempre dando boas novas, para que eles sejam fortalecidos em Ti. Obrigada, Pai, por esse momento tão especial que estamos tendo como igreja, como família da fé, como família, enviando os nossos queridos Samuel, Maísa, Aurora e Leonardo. É no Teu colo que os colocamos. É sobre os Teus cuidados, ó Pai, que estendemos as nossas mãos, pedindo que o Senhor os guarde, livre de todo o mal e abra os caminhos para que eles voem segundo a Tua vontade. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, nós vamos dar prosseguimento ao culto. Vamos, então, ter mais uma canção nesse momento, e logo depois a gente tem mais as partes finais. Deus abençoe, Maísa, Samuel. É um momento chato, não fica difícil até de ficar abraçando, né? Ainda mais vocês que agora precisam entrar nessa quarentena, mas Deus os leve para a glória dele. A gente ama muito vocês e estamos muito felizes que Deus esteja separando vocês para a obra. Amém. Podem se sentar? Cumprir a missão do Deus que envia, precisamos ter pés incansáveis na lida, tomar o caminho, estradas compridas, rincões povoados, cidades e vilas, estender nossas mãos como fez o Senhor, abraçando o aflito em seu pranto e dor, ensinando ao sedento, curando o doente, pregando o reino de amor a essa gente. Para cumprir a missão do Deus que despacha, é preciso ter olhos atentos à desgraça, combater a cegueira que a nós condiciona, nos tornando insensíveis à morte insana, sentir toda a dor dessa gente esquecida, sem fé no abandono, iludida e perdida, e mirando os céus com olhar de esperança, clamar ao bom Deus por justiça e bonança. Para cumprir a missão do Deus que nos chama, precisamos do amor que nos
nos arde e inflama, incendeia a paixão, alumia a mente, reacende os sonhos, faz viver novamente. Olhar pra seara, desafio infinito, e sem se abater pelo medo ou vazio, deixar que a graça transforme a oração em pés e mãos prontos pra proclamação. Olhar pra seara, desafio infinito, e sem se abater pelo medo ou vazio, deixar que a graça transforme a oração em pés e mãos prontos pra proclamação. Gente, os cultos presenciais na igreja voltam no próximo domingo, dia 11. O horário será antecipado para as 5 horas da tarde e a participação será limitada a 38 pessoas. Se você quiser participar dos cultos, é preciso antes fazer a sua inscrição no site da igreja. As pregações, claro, continuam sendo transmitidas pelo YouTube da IPLN. E outra novidade bem importante, a igreja está se preparando para fazer de forma online as eleições dos mandatos que se encerraram. A ideia é dividir em 2 momentos as votações. Uma primeira, agora em outubro, para eleger pastor e uma parte dos diáconos. Depois, em novembro ou dezembro, será definido, então, os novos presbíteros e outros diáconos para a igreja. Nós traremos mais informações a partir das decisões do Conselho nas próximas semanas. Daqui 2 semanas, no dia 18 de outubro, termina o 3º e último ciclo de aulas da Escola Bíblica Dominical. A igreja decidiu que, após essa data, deve continuar oferecendo cursos em aulas conjuntas até o dia 20 de dezembro. Lembrando que a EBD segue com essas aulas sempre de forma online até o fim desse ano. Nessa terça, às 7h30 da noite, nós teremos mais um culto, dessa vez pelo aplicativo Zoom. Quem dará o estudo dessa semana será o pastor Carlinhos. Já na sexta, às 7 horas da manhã, nós teremos mais uma reunião de oração, com um rápido estudo sobre Catecismo Maior. Participe! E não se esqueça de fazer a transferência dos dízimos e das ofertas. Graças a Deus e à fidelidade dos membros da IPLN, a igreja tem conseguido manter suas contas durante esse período tão complicado da pandemia. E eu gravo esse vídeo sempre no sábado de manhã e já peço desculpa antecipada, porque se a câmera hoje dá aquela tremida durante o culto, culpa da Marcinha que não está se aguentando de chorar. Ou se der uma dificuldade ali, ralentar um pouco para mudar de câmera, ou mesmo até para começar os avisos, peço até desculpa aí, porque CA também não está se aguentando. Brincadeiras à parte, vamos todo mundo mandar mensagem, fazer ligação para a Maísa, para o Samuel, para a Marcinha, para o CA também, para todo mundo, para se despedir desse casal de missionários da igreja que finalmente vai poder ir para o campo lá no Camboja. Boa noite e boa semana para todos. É isso, realmente é um culto muito emocionante. Queremos agradecer a cada um que participou
E, a partir do próximo domingo, nós, então, vamos entrar numa fase diferente. O culto já não será mais gravado, então, vários desses apetrechos, avisos do César, clipes musicais, tudo isso agora vai ser presencial, né? Ou seja, tudo vai acontecer como dantes, tá bom? Aqui no culto, que a partir do dia 11 se reunirá às 5 da tarde, aqui no templo, no salão da Igreja Presbiteriana do Lago Norte. E nós não, então vai ter uma mudança na linguagem, na comunicação, né? E eu quero, então, já deixar aqui o registro de profundo agradecimento à Estação 1, que deu esse upgrade violento, né, nos cultos que foram transmitidos durante esse tempo. Então, fica aqui uma palavra de gratidão ao CA, a Marcinha, a Lídia, também a Maísa, o Samuel, né, que sempre estiveram participando aqui. Muito obrigado. Mas também não podemos deixar de agradecer à equipe que foi valorosa e fiel, o Arthur, o Eduardo, o Fábio, a Érica, que, enquanto pôde, fazia os cafezinhos para a gente, o Pato também, que nos acompanhou com a música, o Rubão, o pastor André, a Cláudia pregou algumas vezes, também o Walter Genari, que pôde pregar algumas vezes. Nós tivemos que mudar toda... Havia algumas pessoas que estavam convidadas a pregar, elas preferiram não pregar, tendo em vista a questão da pandemia. Tivemos que fazer toda uma transformação, uma adequação, mas, graças a Deus, durante esse tempo todo, a gente conseguiu, pela graça e misericórdia do Senhor, manter o culto e sermos abençoados durante esse todo o tempo. Muito obrigado a essa equipe maravilhosa, que o Senhor os honre, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê graça sobre vocês. Obrigado por tamanha dedicação. E agora está chegando gente nova na equipe, porque agora a Estação 1 sai das transmissões do culto, porque não poderá mais nos acompanhar nesse período, mas eles continuarão agora também com a gente na preparação dessas lições da escola dominical. Então, agora, Eduardo, Arthur, Fábio, né, e agora também o Tiago, eles é que vão fazer a coisa acontecer, né? Que Deus abençoe vocês, e domingo que vem já é com eles. Vai ser assim, uma experiência que será adquirida aqui, mas nós cremos que realmente tudo vai acontecer bem para a glória do Senhor. Nós queremos também registrar que, nesse sábado, hoje, você vai ficar sabendo amanhã, no domingo, mas no sábado à tarde, às 5 da tarde, a gente participou de um momento especial lá na Além, plantando árvores, participando de uma campanha realizada pela ONG Cristã Renovar Nosso Mundo, uma campanha chamada Tempo da Criação, e um grupo da igreja esteve lá participando desse plantio de árvores. A gente agradece muito o Vinícius Buffon por ter coordenado esse projeto. O César falou sobre as eleições. Nós precisamos que você, que é membro da igreja, mande um e-mail para a igreja o quanto antes, confirmando o seu endereço eletrônico. Essa eleição não poderá ser feita via WhatsApp, ela precisa ser feita via e-mail. E eu não sei se o seu e-mail está atualizado na igreja. Portanto, se você é membro da igreja, envia para iplagonorte@gmail.com. Vou repetir, iplagonorte@gmail.com. Manda um envio dizendo, eu confirmo o meu e-mail, porque é através dele que você poderá votar. Serão 2 eleições, uma agora em outubro, para os diáconos, aquela mesmo que aconteceria em abril, né, desculpe-me, e também para pastor efetivo, e a outra eleição acontece fins de novembro, início de dezembro, para presbíteros e diáconos, que deveria ter acontecido em agosto. Por último, ao sair, eu peço, por favor, encarecidamente, que não fiquem no salão conversando, mas eu já peço aos diáconos que retirem aquelas cadeiras laterais ali, assim que terminar o culto, para que vocês conversem do lado de fora. É uma questão de um protocolo de segurança. Tá bom? O que as pessoas disseram, achei muito interessante a postagem hoje, o fato de estarmos atualmente agora no amarelo, com respeito à pandemia, não significa que não há pandemia. Significa que há lugar para você na UTI, caso você fique doente. É só isso. Ou seja, a pandemia permanece
e nós devemos ter toda a cautela possível e necessária. Vamos ficar em pé e vamos orar, encerrando esse tempo. Obrigado, Senhor, por esse culto tão especial. Nós agradecemos por Tua graça que nos assiste. Obrigado por essa equipe tão valorosa que esteve conosco na transmissão dos cultos durante todo esse tempo. Obrigado porque o Senhor nos deu realmente uma forma... A gente funcionou como relógio e nós te agradecemos por isso, porque passamos por essa fase sustentados e guardados por Ti. E agora pedimos por essa nova fase que virá. Oramos para que o Senhor abra portas, para que continuemos a ter um tempo muito especial aos domingos, reunidos agora com a Tua igreja aqui em adoração. Oramos pelo Gilmar, o nosso querido presbítero que contraiu o Covid. Pedimos que o Senhor, por favor, o cure em nome de Jesus. Assim como pedimos que o Senhor guarde toda a sua família, que até agora não foi diagnosticado nenhum sintoma. Pedimos que o Senhor cuide daquela família, em especial a dona Zila. Por favor, proteja-os para a glória do Teu nome. Oramos pela Marina, que aguarda o resultado dos exames para saber se deve empreender em outra etapa do seu tratamento. Obrigado pela cirurgia, pedimos que o Senhor guarde a sua vida para o Teu louvor. E oramos agora também pela Sofia, que completa 13 anos no dia de hoje. Obrigado por essa garota, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dela. Continuo pedindo que o Senhor a abençoe juntamente com sua mãe, com seu pai, com a sua avó, derramando Tua graça sobre a vida dela. E de uma maneira muito especial, protege, Senhor, a Maísa, o Samuel, a Aurora e o Léo, nesses dias agora de isolamento, nos preparativos para a viagem internacional que requer esse tempo de quarentena. Eu peço que o Senhor os guarde, por favor, e que, como já foi orado, que eles não tenham qualquer tipo de contágio, mas que tudo corra bem e que eles possam chegar ao destino do trabalho missionário no Camboja, guardados e protegidos por Ti. Leva-os para a glória do Teu nome. E fica conosco. Nós agradecemos pela Tua bênção, pela Tua graça, em nome de Jesus. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre sua vida, sobre sua família e sobre todo o Israel do Senhor espalhado sobre a face da terra, desde agora até a volta maravilhosa do Senhor Jesus. Aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar para o pós-lúdio, mais uma canção, e logo depois que a gente vá para a nossa casa, guardados pelo Senhor. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações,
talvez não tem, mas vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti.